A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online, disciplina de Apologética Cristã. Nós vamos hoje estar na aula 4, a importância do público na Apologética Cristã. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos como aí nosso ponto de partida e introdução é que a mensagem do Evangelho deve ser anunciada da maneira mais eficaz possível. E quais seriam os pontos e elementos de contatos a serem utilizados? Como atender à demanda e criar a oportunidade da mensagem da cruz a ser proclamada? Como facilitar a compreensão e o significado do Evangelho? Então, tudo isso está conectado ao público. Então, existe a preocupação da apologética em aplicar sua arte e seus elementos para o público. Então, é dentro desse contexto que existe a importância do público. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a importância do público, de conhecer o público, para que a apologética ela venha a ser bem eficaz, o Evangelho venha produzir os frutos necessários nos seus ouvintes. Então, a importância do público, nós temos aí a mensagem apologética eficaz. Então, é preciso ter um público-alvo. E o público-alvo ele é definido como um grupo de indivíduos que possui um perfil e características. Você já pensou que alguma vez o seu conteúdo está chegando para poucas pessoas? Ou até mesmo para o público errado? Imagine alguém que abre um seu comércio e o seu comércio de repente é de um depósito de bebida alcoólica, mas ele abriu um depósito de bebida alcoólica numa avenida ou no meio onde tem igrejas evangélicas. Então, a eficácia do seu negócio não vai dar certo, porque ele abriu dentro de um ambiente onde o meio é cristão e pessoas não bebem. A mesma coisa imagine você querer vender, vamos botar aqui, Bíblia, elementos ou utensílios sagrados no meio de uma avenida, de um mercado público, onde só tem coisas de umbanda, por exemplo. Então, se você for chegar no mercado público, em cada box, em cada rua, tem um público-alvo, né? Você chega na feira, então existem os público-alvo. Então, ali é só das verduras, ali só vem das farinhas. Então, você chega no supermercado, existe o corredor das bebidas, do básico, né? Que é o arroz, o feijão, o açúcar. Existe dos farináceos, existe dos frios. Então, para cada corredor existe o público-alvo. E a mesma coisa deve ser a apologética. A apologética e a palavra de Deus, ela deve ter o seu público-alvo. Tipos e perfil de público. Então, na aula de hoje nós vamos aprender que a gente precisa aprender que existem tipos e perfil de público. E a gente vai aprender isso como? Vai analisar como? Existe hábitos e cultura, existe o gênero, existe a faixa etária, existe a escolaridade, existe a classe social, existe a localização e, por último, eu vou definir e escolher quem eu quero. Um exemplo, hábitos e cultura. Então, como é que eu vou vender roupas de frio no Nordeste? Se o hábito e a cultura aqui é de algo
de um estado quente. Um exemplo, o gênero é masculino ou feminino? A faixa etária, qual é a idade? Então, para quem eu vou estar pregando esse evangelho? Qual é a cultura que eu estou pregando? É homem ou mulher? Qual é a faixa etária? Vai ser misturado? Qual é a faixa etária? Eu vou trabalhar com criança, vou pregar para criança, eu vou pregar o evangelho para adolescentes e jovens, vou pregar para adultos e para o pessoal da terceira idade. Então, para que o evangelho ele tenha a sua eficácia, você precisa também saber a faixa etária. Então, como eu falo para um adulto, não é a mesma abordagem que eu vou ter com uma criança. Qual é a escolaridade? Então, você está falando para qual tipo de pessoas? Está falando no ambiente, um exemplo, você vai para a África, onde o índice de analfabetismo é grande. Você vai entregar literatura para uma pessoa que não sabe ler? Então, esse tipo de evangelismo, ele não está sendo eficaz. Então, vai ser mais eficaz você pregar a palavra. Então, você está pregando a palavra para pessoas que sabem ler, que têm a cultura de ler, aí você entrega uma literatura. Está no ambiente acadêmico, então você vai pregar, vai entregar literatura, vai usar a Bíblia, vai usar argumentos científicos, teológicos, psicológicos, filosóficos. Você vai pregar para uma igreja, mas sua igreja é mista, tem vários tipos. Então você precisa saber a escolaridade, a classe social. Você vai pregar para pessoas pobres, é uma forma. Você vai pregar para pessoas que têm uma classe mais elevada, você vai pregar de outra forma. Vamos dar um exemplo. Jesus, quando chega para o jovem rico, que ele disse: Senhor, o que é que eu farei para obter minha vida eterna? Ele disse: olha, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: isso eu faço. Pois bem, vende tudo, doa aos pobres e segue-me. Então, quando você vai pregar para pessoas que são ricas, Jesus vai esvaziar ela de sua riqueza. Vai esvaziar ele das suas propriedades, de suas posses. E já para o pobre, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, pobre de espírito, vós que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos. Então você percebe que a abordagem com classe social também muda. O evangelho não muda, mas a abordagem, eu preciso entender a classe social, a localização. Eu estou dentro de uma escola, como é que eu vou pregar dentro de uma escola? Estou dentro de um hospital, como é que eu vou pregar dentro do hospital? Eu estou dentro de um presídio, como é que eu vou pregar dentro do presídio? Estou na rua, a localização, eu estou acima da altitude do mar, estou abaixo da altitude do mar, o lugar é frio, o lugar é quente. Então você precisa entender a localização, onde é que está essas pessoas. Então tudo isso faz parte do perfil do público. Então quando o apologeta ele traça esse perfil e esses tipos, então na hora dele abordar os seus argumentos, dele apresentar sua defesa, vai ter muito mais eficácia. E nós vamos basear aqui, pelo menos em 3 fatores principais acerca do público-alvo, né? Na apologética. A gente vai definir como fatores psicográficos, fatores comportamentais e fatores geográficos. Então, primeiro, fatores psicográficos. Quem é esse público? É uma classificação que analisa os aspectos psicológicos do cliente ou do ouvinte ideal, como valores, desejos, ambições, dores, personalidade, estilo de vida e até mesmo preferências políticas e culturais econômicas de quem você vai abordar. Imagine você ser chamado para pregar sobre um grupo de pessoas que tem uma reunião política
e vamos agora que a gente está no ambiente político agora, né? Nessa onda política que vai votar presidente, e você de repente vai representar uma autoridade eclesiástica, você representa a igreja, e dentro daquele grupo político que você vai participar, você vai ter a oportunidade de pregar ou de deixar uma palavra. E qual é a palavra que você vai botar? Vamos dizer que o partido é de direita. Aí você vai falar de coisas que, vamos dizer assim, que vai de contra a direita. Não, você olha, a direita, o conservadorismo, o valor da família. Aí você vai, dali você prega. Olha, a Bíblia defende isso, está dentro do projeto de Deus e tal e tal. Então você precisa saber para quem você está lidando. Então você precisa saber qual é o desejo. Por que você foi convidado por uma reunião política para deixar uma palavra? O que é que eles querem ouvirem? Então eles querem ouvirem a parte moral conservadora que a Bíblia tem, que eles defendem. Mas de repente você foi chamado para ir para uma reunião de um partido de esquerda. Então, primeiro que quando você vai defender a esquerda, existem várias coisas que não batem com o que a Bíblia defende. Então você precisa também saber onde é. Mas de repente você está lá participando. Então você precisa primeiramente saber o que é que você vai falar. Então você precisa ter bastante cautela para que de lá você não saia até mesmo foragido. Você vai querer ser João Batista, doa que doer, pregar a palavra e sair de lá com a cabeça na bandeja. Mas assim, é importante você saber quem é o seu público, quem é o desejo que ele quer, qual é a ambição dele, qual é a cultura dele. Segundo, o fator comportamental. Esse segmento ele analisa hábitos de consumo, comportamento, que isso aqui é uma análise mais mercadológica, né? Comportamento do consumidor nas redes sociais, hábitos de mídia, papel social, o papel da pessoa na cultura, o medo, as suas necessidades, né? O estágio da vida, a infância, a adolescência. Então você vai observar o comportamento. Imagine hoje, se você vai pregar para adolescentes, você foi chamado para um debate apologético para defender uma causa, falar sobre a importância do cristianismo nas redes sociais. Então você precisa entender o que é um story, o que é compartilhar, o que é um direct, o que é curtir. Então você precisa entender aquele ambiente ali, tá entendendo? Existe também o fator geográfico, representa o local onde o público está situado e pode ser uma rua específica, um bairro, até mesmo estado de um país. Então, esses fatores principais é importantíssimo o apologeta ele traçar, preparar para que ele possa expor o evangelho. E a gente vai entender que o apóstolo Paulo ele conhecia detalhe por detalhe do que a gente está falando. E a gente vai ver isso mais na frente. Na Bíblia, a Bíblia vai citar 3 públicos principais no tempos bíblicos. Se vocês observarem 1 Coríntios, eu quero ler aqui 1 Coríntios, o capítulo de número 1. Vai falar algo aqui muito importante. Ele vai dizer assim, versículo 23. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos Cristo,
o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então é importante observar que no tempo de Paulo, ou no tempos bíblicos, existiam 3 públicos principais. Os judeus, que era o povo e a nação escolhida de Deus. Os gregos, que vem com a cultura helenística, e que vem toda uma base ali de sabedoria. E nós vemos os romanos com a política, e agora é que está dominando e operando tudo. Mas Paulo ele vai traçar 3 coisas aqui, bem claras. Ele vai dizer que judeus pedem sinais. Então os judeus é um povo bem religioso, gosta dessa questão da fé, gosta de sinais. Se vocês observarem Moisés, quando Deus disse, Deus, o que é que eu vou dizer para os meus compatriotas, quando eu chegar lá? Diga que eu vos enviou, sim. Mas o sinal, então vai ter o sinal do cajado, que se transforma em serpente, depois ali vai existir ali também a questão da água se transformando no vinho, a mão que fica leprosa, depois volta a ter lepra, e aquilo ali é meio que um cartão postal da chamada de Moisés para que os judeus pudessem crer. Na verdade, ali eram os hebreus, que também são judeus, posteriormente. Para que eles pudessem crer. Então, os judeus gostam dessa questão de sinal. E os gregos, Paulo vai dizer que pedem sabedoria. Então, todo o berço da filosofia, todos os filósofos, o berço é ali, na Grécia. E já os romanos, já gostam daquela questão da ação. Os romanos gostam da questão da batalha, da guerra, gostam dessas coisas, dessas estratégias. Então, esses são os 3 públicos principais. E a gente vai observar que para cada público, o apóstolo Paulo, ou a Bíblia, o Pedro, ele vai abordar de certa forma, de acordo com o perfil de cada público. Bom? Os 2 livros do Novo Testamento, partem do pressuposto que relata e busca o seu público descrente e interessado na fé cristã. Vamos lá. Existem 2 livros na Bíblia em que tem como objetivo o público-alvo descrente. E quem é esses 2 livros? Os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então, a maioria dos apologetas usam o livro de Atos dos Apóstolos para montar suas estratégias apologéticas para um público-alvo. Então, vamos estudar e analisar sobre 3 grupos importantes, 3 discursos apologéticos para esse público. Então, nós vamos observar o discurso de Pedro em Atos 2, Paulo em Atos 17 e Paulo em Atos capítulo 24. Então, se vocês observarem, toda a apologética do público-alvo que existia no tempo bíblico está em Atos dos Apóstolos. Então, a maioria dos apologéticos, para montar seu esquema apologético, suas estratégias, ele usa o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Nós temos aqui, apologética para os judeus. O discurso de Pedro no Pentecoste, Atos 2. Se vocês observarem, qual o perfil do povo judeu? O povo judeu gostava de sinais, gostava da escrita, que é a lei, e gostava de significados. Se vocês observarem, a gente estudou sobre hebraísmo em hermenêutica. Vocês observarem, por trás de tudo que o judeu fazia, existia um significado. Se você for pegar um exemplo, o tabernáculo, existe um significado ali por trás, para os judeus. Eles gostam disso. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, a promessa e a profecia cumprida, que é o cenário do acontecimento no dia de Pentecostes. Nós podemos aqui, Pedro usando, confirmar a exaltação de Cristo. Pedro vai
falar sobre a interpretação teológica conectada de Atos, capítulo 2, 29 e 34, com o que Joel falou. E por último, Pedro vai lançar o convite, vai fazer a evangelização, o chamado arrependimento, se vocês observarem. Mas vamos lá para a estratégia de Pedro em Atos 2. Primeiro, Pedro tinha um público-alvo. Esse público-alvo eram os judeus. Embora tivesse ali no dia de Pentecostes pessoas de várias nações e de várias raças e tribos ali. Então, Pedro tem o seu público-alvo. Quem é? Os judeus. Então, Pedro conhecia o perfil dos judeus. E o ponto de contato que Pedro vai utilizar é o quê? O dia de Pentecostes e o que o profeta Joel falou, ou seja, a festa de Pentecostes que está na lei. E Pedro vai usar o argumento também de Joel, que é o profeta. Então ele usa a Torá, que é as festas que Moisés instituiu, e também vai estar lá o profeta Joel. Então Pedro vai se utilizar do que o sinal que os judeus pedem tanto está sendo realizado naquele dia, que é justamente o que o profeta Joel falou, e que o Pentecostes, que é essa colheita que também tem o seu significado. E ele vai explicar o evento de Pentecostes como um sinal. E por último, Pedro vai falar sobre o significado da morte e ressurreição de Cristo. E depois que Pedro faz a apologética, vem a evangelização. E naquele dia, 3.000 homens, isso sem se contar, vai falar 3.000 almas, né? 3.000 almas se converteram. Então o que a gente tem ali? Pedro vai pregar a sua palavra para um público-alvo, ele conhece o perfil, o ponto de contato é que eles estão falando a nossa língua, mas não são esses carpinteiros, pescadores, como é que está falando em nosso idioma? Então, começa tudo ali, Pedro vai explicar que esse evento que está acontecendo ali em Pentecostes é uma promessa, é um sinal. E vai explicar o significado da morte de Cristo e que vai fazer toda uma conexão. Então, Pedro está usando uma apologética no seu discurso, apologética ali, o público-alvo, toda a estratégia que Pedro, através do Espírito Santo, tem. E por último, Pedro faz a evangelização, chama ao arrependimento e a conversão, logo tem como resultado a conversão. Então, é algo maravilhoso que a gente pode observar no discurso de Pedro. O outro discurso que nós temos aí é Paulo, em Atos do Apóstolo, capítulo 17, é o discurso de Paulo em Atenas, no Areópago. E se vocês observarem aí o Areópago, aí onde ficavam os grandes filósofos, onde era se discutido muito aí sobre alguns pensamentos. E Paulo vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Paulo, quando chega lá, ele vai dizer, de sorte, quando Paulo chega em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça, como se apresentavam. Então Paulo sempre estava discursando, debatendo com os judeus na sinagoga. Mas quando ele chega no versículo 18, vai dizer que alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam que dizer que ele era paroeiro, e outro parece que era pregador dos deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando levar o Areópago, dizendo, poderemos nós saber a nova doutrina que é essa que eles falam? E quando leva o Areópago, estando Paulo no Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo que tanto sois supersticiosos.
Então ele percebe que em todos eles eram supersticiosos. Então ele observa ali que existia uma grande idolatria. E existia um altar ali do Deus desconhecido. E Paulo vai aproveitar o altar do Deus desconhecido para apresentar o Deus Criador dos céus e da terra e depois a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se vocês observarem, Paulo vai usar o discurso, que é que os gregos gostavam, vai discursar de forma que vai mostrar muita sabedoria, vai usar o que eles tinham como ponto de contato lá, que era a idolatria e o altar do Deus desconhecido. Então Paulo vai usar as escrituras de Heráclito e de outros escritores que falavam da mitologia grega. E Paulo vai apresentar uma nova roupagem desse Deus desconhecido que o povo grego não conhecia. E isso vai dar um impacto muito grande. Então Paulo vai apresentar todo o discurso, conhecia o público e por último Paulo vai falar da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então nessa aula, a gente aprende a importância de conhecer o público-alvo, para que o discurso apologético ele possa convencer as pessoas e o Espírito Santo venha atuar através da evangelização e dos discursos que foi argumentativo da apologética e trazer essas pessoas para o reino de Deus. Então a gente encerra essa aula aprendendo que precisamos conhecer o público-alvo para que a gente possa ter eficiência no Evangelho. Então, fica aí como essa dica, a importância do público-alvo para que a apologética ela seja mais eficaz e o Evangelho venha ser mais penetrante na alma, no corpo e no espírito, e que essas pessoas venham se converter ao Evangelho. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula.